Olá, vocês que nos acompanham pelas redes da Paróquia Cristo Redentor. Eu sou Ramon, da Pastoral da Comunicação. E primeiro eu gostaria de pedir a você que está vendo esse bate-papo, que está acompanhando os nossos vídeos, que compartilhe nos grupos de WhatsApp, mande através de mensagem para os seus amigos, para que isso chegue ao máximo de pessoas possíveis na nossa paróquia e além dela, tá bom? Não deixe de deixar o seu like aqui embaixo, isso é importante para a gente, não pela quantidade de likes, mas quanto mais pessoas curtem o vídeo aqui embaixo, as plataformas, as redes sociais entregam isso para uma maior quantidade de pessoas. O importante que a gente quer é que essas informações cheguem para o máximo de pessoas possíveis, e você também pode mandar para a gente via WhatsApp, seja o WhatsApp da Pascom quanto o WhatsApp da paróquia, os números vão estar aparecendo no vídeo, a sua sugestão, sobre o que você quer que a gente fale, com quem que você quer que a gente converse, isso é muito importante para a gente, beleza? E hoje a nossa convidada especial para estrear essa nova plataforma, um novo cenário, um novo local aqui, é a minha grande amiga já de bastante tempo aqui da paróquia, a Lourdes, lá da comunidade de São Jorge. Lourdes, seja muito bem-vinda e obrigado por ter aceitado o convite, tá bom? Boa tarde, Ramon. Eu que agradeço o convite, fiquei assim lisonjeada com o convite e agradeço de verdade. Não, tranquilo. A Lourdes é suspeita porque as minhas ideias furadas assim, ela embarca junto, isso é muito bom para mim, é muito bom para Pascom e tem sido muito bom para a paróquia. Ô Lourdes, assim, eu sei que aqui dentro da Paróquia Cristo Redentor, 101% das pessoas já te conhecem, eu sei disso, né? Mas como esse vídeo anda muito e vai andar muito por aí, conta pra gente aí, quem é a Lourdes, de onde ela veio, como é que essa Lourdes surgiu aqui, é ipatinguense, de onde que é? Conta pra gente um pouquinho. Na verdade, eu vim da roça, né? Meus pais moravam em Aimorés e nós viemos de lá. Eu cheguei em Ipatinga, eu tinha 5 anos. Nós viemos primeiro para o Cananzinho. Ficamos lá até 78, mais ou menos. E aí meu pai quis trocar de residência e trocou a casa de lá por uma casa aqui do Betânia. Então, em 79, que teve um chuvão que a gente achou que o mundo ia acabar, nós estávamos chegando aqui no Betânia. E daí nós ficamos até hoje. Tem o quê? 79, tem um tempão que a gente mora aqui no Betânia já. É bacana. Então o Betânia que a Lourdes chegou é o Betânia totalmente diferente de hoje. Totalmente diferente. Quando nós chegamos aqui, tinha 3, 4 casas vizinhas. Eu lembro que tinha o Ponto do Macaco, que o pessoal falava, que era o barzinho do São João. Tinha a nossa casa e tinha mais 2, 3 casas. Não tinha muita coisa não, era pouca coisa que tinha assim, próximo a nós, né? Bacana. E aí depois, onde nós mudamos era lama mesmo. Não tinha nem ônibus, o ônibus a gente pegava aqui perto do Garcia. Tinha que andar um pouquinho. Tinha que andar um pouquinho. Não, legal, porque hoje a gente trabalha com essa realidade de um Betânia de 28 mil pessoas aproximadamente, né? É uma região muito densa, é um dos bairros mais populosos da cidade. Com isso chega-se também a infraestrutura, né? E tudo vem chegando junto, então é legal para as pessoas, essa nova geração, entender a diferença, né? Porque a gente reclama de tanta coisa, falta isso, falta aquilo, realmente, beleza, as coisas têm que melhorar, mas já melhorou muito, né? Muito, muito, muito. Quando nós chegamos aqui, era tudo muito difícil, não tinha energia, né? Não tinha energia elétrica, não tinha Copasa, era água da cisterna, era lamparina, ou se não vela, ou lampião, a gente usou muito lampião. Para acordar com o nariz preto, assim. Isso, usamos muito lampião. Depois que, com o tempo que começou a chegar energia, asfalto, rede de esgoto, não tinha nada disso, era bem rocinha mesmo aqui no Betânia, em 79. E aí hoje nem se compara com a época que nós chegamos aqui. Hoje a gente tem tudo, né? Comparado ao que nós tínhamos quando chegamos, temos tudo hoje. Show de bola. E aí, beleza, nós chegamos no Betânia, tudo era muito escasso, era tudo muito no início, né? Eu acho que as pessoas também tinham essa ideia que estava começando, né? Sim. Tinham essa ideia. Eu entendo que tudo é diferente, os tempos mudam, né? A gente entende isso. Mas eu entendo também que as pessoas tinham essa consciência que estava começando e que a coisa ia melhorar com o trabalho de cada um. Mas e aí? A Lourdes sempre frequentou a Igreja Católica? Sempre foi católica? É de família católica? Então, Ramon, na verdade, o que acontece?
quando eu ainda era criança mesmo, não lembro de nós irmos para a igreja. Não lembro dessa frequência da igreja, não. Minha mãe sempre rezava o terço, sempre tinha aquela coisa da ladainha de Nossa Senhora, mas de participação da igreja eu não lembro muito. Quando nós chegamos no Betânia, uma vizinha convidou que eu fosse para a igreja católica. Sim. Ela levava a filha para a catequese e perguntou à minha mãe se podia me levar também. Então eu vim para a catequese com essa vizinha da minha mãe. E foi aí que eu conheci mesmo a questão da igreja, né? E aí fiz catequese e gostei, né, da catequese. E quando eu fiz 13 anos, aí eu já vinha com a minha mãe à igreja, porque minha mãe participava do clube de mães. E aí eu vi a igreja e comecei a participar um pouco mais. Foi quando Frei Jaime me convidou para ser ajudante de catequista. Na época tinha ajudante de catequista. E aí eu fiquei como ajudante de catequista 3 anos. E aí depois de 3 anos, ele falou, agora você está apta a assumir uma turma. E aí eu peguei a primeira turma de catequese. Para mim foi uma coisa, né? Eu tinha 15 anos na época. Então era uma responsabilidade muito grande. E foi aí que eu comecei, na comunidade, assumindo o papel mesmo, foi na catequese. Acho que é por isso que eu sou apaixonada pela catequese até hoje. A gente percebe isso. E o legal também de começar na catequese, que a gente percebe isso em outras pessoas, e você também, é que a pessoa ela consolida uma base muito firme, né? Uma base muito forte. A catequese tem esse aspecto de preparar a pessoa dentro da Igreja Católica, chegar com uma base muito forte, não é isso? E a catequese também, a gente vai ter espaço posteriormente para falar sobre a catequese, mas vamos pegar esse gancho. E a catequese daquele tempo para hoje, qual que é a diferença da catequese? Ramon, mudou, assim, muita coisa muda, né, com o tempo. As realidades também são outras, né? As pessoas são outras, as realidades são outras. Eu lembro que quando nós começamos catequese aqui, nós trabalhávamos nas 2 escolas. Não eram nas igrejas, nós trabalhávamos no Zélia e no Deolinda, aos domingos de manhã. Ainda era catequese inicial, depois tinha o grupo de adolescentes e depois que tinha crisma. Né? Hoje não, hoje a catequese é unificada, né? Catequese única. Mas era muito prazeroso. A gente tinha muitos catequistas e pessoas assim bem engajadas que queriam mesmo trabalhar. Tínhamos muita criança, a gente trabalhava Deolinda e Zélia, só a comunidade São Jorge. A gente já chegou a ter quase 700 crianças. Muita criança. Muito legal, show de bola. E aí, Lourdes, nesse processo todo de formação, aquela coisa, né? Você já falou que você iniciou os trabalhos paroquiais ali dentro da catequese. Da catequese. Né? Começou como ajudante e se tornou catequista com o passar do tempo. E aí depois, como é que foi o seu caminho aí dentro da Igreja Católica? Ficou na catequese muitos anos, depois mudou de pastoral, como é que foi? Então, fiquei na catequese muito tempo, Ramon, bastante tempo. Aí depois que eu casei, nós começamos a participar da pastoral familiar. Eu casei em abril e maio, junho, nós fomos convidados pelo casal Lourdinha e Adil, que hoje estão na paróquia Cristo Libertador, se não me engano. Eles nos convidaram a participar da pastoral familiar. E aí fomos para a pastoral familiar. Fomos para o grupo Felicidade, era um grupo que tinha na igreja. E lá nós participamos bastante tempo também. E aí eu continuei na catequese, participando da pastoral familiar, e o meu marido na pastoral do batismo. Né? E assim ficamos durante muito tempo. Depois eu acabei afastando de tudo. Eu fiquei uns 5 anos afastado da igreja. Mas eu sentia muita falta, muita falta. Eu tive problemas de saúde e acabei me afastando mesmo da igreja. Eu participava das celebrações, de missas, mas de pastoral, de grupos, não. E aí eu fiquei uns 5 anos afastado. Quando unificou a catequese, o Vander Paixão, ele me procurou. Lourdes, olha, o padre está querendo unificar a catequese, sozinho eu não consigo. Você podia voltar para me ajudar. Eu falei, Vander, acho que não, acho que vai ficar complicado. Ele falou, não, dá uma olhada e vê se você pode me ajudar.
foi quando eu resolvi voltar. Então voltei para a catequese também. E aí era catequese unificada, né? Catequese inicial e aí ia para a crisma já. E assumimos juntos essa nova etapa. Bom, eu participei de grupo de reflexão, participei da pastoral familiar, participei da pastoral do batismo, cheguei a ser ministra do batismo já há um tempo. Ministra da palavra, coordenação de liturgia, coordenação do CPC, o histórico é grande. O histórico é grande. Nesse passeio foi quase todas as funções da igreja, podemos falar foi assim, bastante né? Coisa. E isso é um negócio interessante que você falou do período que você frequentava apenas as celebrações, né? Sim. Eu, particularmente, eu tenho esse pensamento. Eu acho que participar da missa é primordial. A gente precisa estar ali, Sim. a gente precisa frequentar. Mas eu tenho esse defeito. Se eu não estiver numa pastoral, num trabalho, fica um vazio. Fica algo que não completou, né? Fechou. A missa ela é perfeita, ela é completa. Mas se eu não trabalhar, parece que não deu certo, né? Ficou. Na verdade, Ramon, esses 5 anos que eu tive afastada, eu tive um período muito, assim, como que eu digo? Muito triste, eu falo, na minha vida, que foi uma época muito grande de depressão que eu tive, né? E aí, eu acabei ficando afastado das pastorais, dos grupos. E isso me consumia, porque eu sou igreja. A gente então, percebe. Ela me fazia muita falta. Essa questão de participar, de estar com os outros, de estar trabalhando junto, de estar servindo junto. Então isso fazia muita falta. E aí quando o Wander me convidou, eu falei, acho que está na hora de voltar. Acho que está na hora de levantar a cabeça e assumir. Então foi um remédio para mim esse convite do Wander para retornar para a catequese. Porque como você falou, fica um vazio, nada se preenche, né? Por mais que você vai à missa, por mais que você vá à celebração, né? É o cume, né? É o ápice de toda a igreja, né? É a Santa Missa. Mas o participar, o estar servindo, estar vendo o outro crescer e estar crescendo também, né? Porque a gente cresce muito participando. Então isso me fazia muita falta mesmo. Hoje eu não largo a igreja mais não. Mas eu acho que é isso que falta para essa galera nova, né? Não vou falar nem jovem não. Sabe esses jovens adultos, né? Essa galera nova. Porque às vezes a gente fica pensando assim, mas eu assumi a catequese, entrar no grupo de reflexão, assumir um cargo no terço dos homens, etc. É muita coisa, eu não tenho tempo. A desculpa principal do mundo é essa, né? Eu não tenho tempo. Eu vejo a sua vida assim, né? Acelerada, assim como a minha também. Se a gente for parar para analisar, a gente também não tem tempo não. Não tem tempo, Ramon. E eu falo isso sempre, porque nós achamos desculpa para tudo para não participar da igreja. Com certeza. Né? Para tudo a gente acha desculpa para não participar da igreja. E depois que eu voltei, eu nunca mais deixei a catequese. A catequese nem a igreja. O que acontece? Eu tenho 4 filhos, né? Então, assim, a minha luta de mãe não foi pequena, não, né? Faço ideia. Mas eu ia todos os domingos à igreja e não deixei de participar da catequese. Eu sempre estive na catequese. E pastoral familiar durante muito tempo. E às vezes o pessoal até brincava comigo assim, ô Lourdes, a sua família toma conta de um banco da igreja. E eu falava, toma mesmo. Mas assim, eu graças a Deus tenho orgulho disso, de ter criado os meus filhos na igreja. E até hoje são assim, os 4, não vou falar com você que os 4 são participantes, eu estaria mentindo, né? Mas eu tenho uma filha que está ministra da Eucaristia, né? Eu tenho um filho que já participou do Apostolado da Oração, do Terço dos Homens. E todos os domingos é sagrado estar à igreja, né? E já tem uma outra que vai mais ou menos e uma outra que quase não vai. Mas todos têm uma base religiosa, uma base de igreja, que sabe muito bem o caminho que tem que ser trilhado. Legal. Eu acho que é isso que a gente pode deixar de mensagem, né? Comece a trabalhar, né? Isso é muito bom. Sim. Preenche, ajuda e depois acaba virando um vício. A gente não consegue mais ficar sem trabalhar. E nesse tempo todo, consolidação da família, pastorais, né? Sempre atendendo às necessidades da igreja, aquela coisa toda. Porque a gente não muda de pastoral porque quer, a gente muda por uma necessidade nova, né? Normalmente. E nós estamos agora em 2022, então nós estamos comemorando 15 anos da Paróquia Cristo Redentor.
15 anos. Então, nesse período aí de 15 anos, nós estamos reportando lá em 2007, né? Tem gente que está vendo o vídeo que nem era nascido Nem ainda, era né? nascido ainda. Vamos falar assim, né? Então, você participou ativamente dessa mudança, né? Então, como é que era? Essas 10 comunidades que nós temos hoje, elas já existiam? Como é que funcionou esse período? Que parece que era a paróquia Cristo Libertador. Isso. Não é isso? É aquela do Cananzinho. Isso. E aí então houve uma certa separação, uma divisão, uma coisa assim. Como que se deu isso? De onde surgiu essa ideia? Por que começou isso? Então, o que acontece? Quando em 2006, início de 2006, Padre Francisco, que estava com a gente, Padre Chiquinho, que estava com a gente no Libertador. E um dia no CPP ele chegou e disse que o bispo, que estava no momento, que era Dom Odilon, estava pensando em dividir a paróquia, né? Que a paróquia Libertador seria dividida. Na época nós tínhamos 20 comunidades, então seria dividido, 10 comunidades iriam para uma outra paróquia e outras 10 ficaria Cristo Libertador. Vou dar só uma pausa, peraí, eu assustei com essa informação. Então a gente tinha uma paróquia, quantos padres eram na época? Olha, nós ficamos muito tempo com um padre. Só com o Padre Chiquinho? Isso, antes era Padre Grimaldo. Passou alguns padres com ele, mas assim... Fixo mesmo era um? Era sempre um, era sempre um. Então era um padre para 20 comunidades? 20 comunidades. A matemática não está batendo. Eu falo porque assim, aqui na Pastoral da Comunicação, os nossos canais de comunicação são sempre abertos, né? Quem quiser mandar mensagem, perguntar, reclamar, sempre aberto, a gente está aqui para atender todo mundo. Sim. E as pessoas que elas mais reclamam é de ver o padre pouco, né? De ter pouca missa e tal. Então, peraí, em 2007 a missa era uma raridade, né? A gente vivia da celebração da palavra. Era bem raro. Porque 20 comunidades, um padre só. Eu não sei como o Grimaldo fazia. Acho que às vezes ele se transformava em 2. Mas ele normalmente atendia uma missa em cada comunidade por mês. São Jorge e São Judas normalmente tinham 2 missas por mês. Mas as outras comunidades eram uma missa por mês só que tinha nas comunidades. São Jorge na época, por exemplo, só tinha 2 horários de missa, né? Manhã e tarde. Então às vezes ele celebrava uma vez de manhã, uma vez à noite no mês. Mas isso não é uma tabela fixa, não. Às vezes a gente ficava sem a missa 2 vezes, né? A gente só tinha uma. Mas era bem mais precária essa questão da presença dos padres. A gente tinha muita presença do padre no CPP, né? E em algumas outras reuniões. E nos eventos paroquiais que tinha, porque aí assim, a gente tinha uma participação muito ativa das pessoas nos eventos paroquiais. Mas assim, nas comunidades era uma vez por mês, certeiro, era uma vez por mês. Bacana, legal. Então assim, retornando lá, a gente tinha uma super paróquia, né? Sim. 20 comunidades. Sim. Que aí, falar a verdade, pra gente da Pascom acompanhar 10 já é puxado, né? 20 quase impossível. Misericórdia, mas a gente daria jeito, sempre vai ter jeito. Sim. Então assim, eu tinha uma paróquia gigante. Gigante. E aí o bispo decidiu então, ele percebeu isso, claro, com a sua sensibilidade, né? Ele percebeu isso. Então ele decidiu então criar uma nova paróquia. Aí vamos entrar nesse processo. Como é que foi? Então, aí Padre Chiquinho falou no CPP que nós teríamos uma divisão, né? Teríamos 10 comunidades para uma paróquia e 10 para outra. E lógico que teve aquelas pessoas que, ok, tudo bem, vamos separar. Mas teve aquelas também que bateu de frente, né? Não, isso é impossível, não vai separar. E assim, teve muitas conversas nesse pé de questão. Mas já estava decidido a questão que seria realmente dividido. Eu costumo falar que nós não dividimos, nós multiplicamos, né? A gente tornou mais uma paróquia. E aí começou as conversas, as reuniões, né? Normalmente aqui na São Jorge, com algumas lideranças de CPCs, da Pastoral do Dízimo, para poder ver como é que seria essa questão da divisão. E chegou-se à conclusão que as 10 comunidades, que seria Santo Oscar Romero, Santo Dias, Nossa Senhora da Esperança, São Jorge, Nossa Senhora da Penha, João Paulo I, Conceição, Rosário, Sebastião e Clara, ficaria na paróquia nova. E as outras comunidades continuaria Cristo Libertador.
E aí teve até uma confusão, porque na época a gente queria porque a questão geográfica. A gente pensava que quem deveria ter ficado aqui seria São Lucas, que é aqui do Tiradentes. É, pertinho. Porque Dom Oscar Romero, Santo Oscar Romero é só descer. Estava no Cananzinho. É. Então muita gente de Santo Oscar Romero não veio para Cristo Redentor. É mesmo? Não vieram. Ficaram lá na Libertador. Até hoje fica lá na Libertador. Não vieram para Redentor. Mas a gente respeita essas questões, não, né? Tudo bem. É a igreja. E aí nessas reuniões foram tomando-se as decisões. Onde seria a casa, como seria, se seria alugado, se tinha condições de comprar, a questão da mobília, como seria tudo isso. E como seria formado o novo CPP aqui, né? E aí foi pegando as pessoas que já estavam no CPP da Cristo Libertador e formou-se um primeiro CPP aqui. E esse CPP começou a tomar as decisões, né? E aí tomou a decisão de alugar uma casa, que foi na Rua Esther, uma casa muito boa, né? Que foi alugada para os padres que iriam chegar. E as comunidades se reuniram e cada uma ficou com uma mobília da casa. Então cada comunidade teve essa participação lá. Que legal, né? Uns doaram o jogo de quarto, uns doaram o jogo de sala, outros cozinha. Então assim, foram as comunidades que fizeram isso. Muito legal. Né? E foram conversando. Aí, vamos escolher o nome da paróquia. Qual será o nome da paróquia? Boa ideia. Como é que surgiu? Foi uma votação, foi uma sugestão? Foi alguém que já falou e tá pronto? Como é que foi isso? Não, meu filho, isso aí foi outra briga. Foi outra briga. Porque, na verdade, teve 5 nomes. 5 nomes. Não sei se eu lembro de todos. Vamos tentar. Eu sei que era São Pedro, que era uma indicação de Padre Chiquinho. Padre Chiquinho queria que fosse São Pedro. Forte, né? Tinha Imaculado Coração de Maria, por causa da congregação que estava chegando na nossa paróquia. Bacana. Aí Cristo Redentor, que quem puxou foi São Jorge. Não vou falar que fui eu, não. Foi São Jorge que puxou. Vamos englobar todo mundo aí. E acho que Santa Terezinha do Menino Jesus. E a quinta eu não vou lembrar não, Ramon, mas eram os 5 nomes que tinha. Bacana. Como teve 5 nomes, muita gente puxando pra cá, pra lá, então vamos fazer uma eleição. Então marcou-se um dia nas comunidades para fazer uma eleição. E aí as pessoas votaram qual o nome que você quer. E tinha uma cédulazinha com os 5 nomes e riscaram, né? E aí, lógico e evidente que quem ganhou foi Cristo Redentor, porque nós puxamos e fizemos campanha mesmo para ser Cristo Redentor, porque a gente pegou essa questão, Cristo Rei, Cristo Libertador, Cristo Redentor. Aqui existe até essa passagem, né, que há mais tempo ainda era Cristo Rei que segurava tudo, né, era tudo Cristo Rei. Sim, era tudo Cristo Rei. Aí de Cristo Rei disseminou o Cristo Libertador. E aí seguiu a mesma linhagem. Isso. Legal. Era o nosso pensamento. Existe aqui uma São linha Jorge. histórica, né, bacana. Isso. E aí, falamos, bom, vamos trabalhar para ser Cristo Redentor. E no final foi assim, uma diferença enorme. Não lembro os votos, com certeza tem registrado em ata. Deve ter. Mas eu não sei te falar assim ao certo a questão de números. Mas a diferença foi enorme de Cristo Redentor para os outros nomes. Bacana. É legal de você explicar essa questão, porque muita gente acha assim, né? Eu vou pegar a varinha mágica, tá pra uma paróquia nova. Não é, né? Isso envolve muita coisa. Envolve as reuniões que são extremamente importantes e são reuniões oficiais, registradas, sim. Que a existência da paróquia existe sobre isso. Essas reuniões vão derivar, além das comunidades que já existiam, a necessidade de manutenir um centro, uma secretaria, né? Vão ter a necessidade de manutenir a casa paroquial, que é a casa dos padres, né? Querendo ou não, o padre, o pessoal acha que o padre mora num puxadinho no fundo da igreja, né? Sim, não é. Não é, isso não existe, né? E ainda tem a necessidade, se necessário for, um padre de passagem ainda poder usar essa casa e seguir. Tem o apoio aos seminaristas, aos diáconos, etc. Então isso aí foi ou seja, criou-se uma paróquia, mas uma responsabilidade recaiu sobre essa galera que estava aqui também, né? Muito grande, muito grande. Porque na verdade o que acontece? Quando definiu-se que vamos fazer a paróquia,
vieram também os trabalhos que deveriam ser executados de início para que isso acontecesse, né? Então nós teríamos que ter uma sede para ser a secretaria da paróquia. Aí São Jorge abriu mão de uma sala onde foi construída a secretaria, né? O atendimento dos padres começou também ali na São Jorge, né? E a questão da casa paroquial, que nós teríamos que ter uma casa paroquial toda mobiliada, toda organizada para os padres que iriam chegar. Até então a gente não sabia quem eram os padres, né? Mas tinha que ter toda essa estrutura. E aí depois que nós ficamos sabendo em uma reunião que seriam padres missionários que viriam para a nossa paróquia. Mas houve toda uma organização e toda uma paróquia já voltada para essa organização. O pessoal assumiu de verdade, sabe, amor? Eu falo isso com muito orgulho do trabalho que foi feito no início. Nós tivemos pessoas assim que realmente se colocaram à disposição para fazer acontecer, sabe? Muita gente mesmo. Bacana. E aí, vamos falar da minha experiência, né? Eu mudei para Ipatinga em 2005. Só que eu mudei trabalhando fora, né? A minha esposa ficava, eu ia trabalhar e voltava, aquela coisa toda, então eu ficava pouco aqui. E a minha maior preocupação foi procurar, quando eu cheguei no Betânia, né? Que eu fui trabalhar fora, eu voltei já em 2007 já. Eu voltei a ficar efetivamente, finalzinho de 2007. Então, qual foi a nossa preocupação? Tanto eu quanto minha esposa de família católica, vamos procurar matriz. Pronto, enrolei todo. Não tem uma matriz. Sim. Como é que explica isso? Como é que essa paróquia, que hoje eu entendo, claro, mas naquela época eu fiquei assim, não existe isso, né? Como é que é essa paróquia que não tem matriz? Por que não tem? Qual foi a decisão? Como é que se organizou isso? Então, na verdade, Ramon, o que acontece? Quando houve a divisão, e aí nos informaram que quem viria para cá seria os padres missionários da congregação CICM. E aí chegaram aqui dia 16 de abril de 2007, padre Tito Bolo, que seria o nosso pároco, e padre Lesi Julien, que seria o nosso vigário. Então, quando eles chegaram aqui, houve-se a conversa de que, como tudo era, a secretaria era na São Jorge, o atendimento dos padres seria na São Jorge, soltou-se que a matriz seria na comunidade de São Jorge. Bom, e isso ficou assim, aceito, não aceito por muitas pessoas, e passou-se um tempo, padre Leslie Julien, que batia mais nessa questão de que deveria ter uma matriz, ele foi embora, ele ficou pouco tempo com a gente, ele foi embora e continuou o padre Tito. E aí veio o padre Daniel e o padre Ronaldo. Foi na administração do padre Ronaldo, né, no tempo que ele esteve aqui, que definiu-se essa questão de nós nos tornarmos uma paróquia de rede de comunidades. E a paróquia rede de comunidade, onde todos são responsáveis, não se tem uma matriz, né? Então isso foi definido em uma assembleia, né? Foi muito bem discutido, foi bem elaborado as diretrizes a serem seguidas e obedecidas, né? Qual seria o papel dessas redes, essa paróquia em rede de comunidades, e ficou definido assim. E aí realmente nós não temos uma matriz. Muitas pessoas até hoje ainda vê São Jorge como matriz, porque muitas coisas acontecem lá, né? Mas não é matriz, né? Cada comunidade tem a sua responsabilidade no todo enquanto paróquia. Bacana. Eu confesso que eu descobri isso na prática, né, lá em 2007. Porque, eu acho, pra minha cabeça, São Jorge era uma igrejinha verde, né? Sim, você lembra, sim. Né? Uhum. E eu fui um belo dia e tinha missa. Falei, não, é aqui mesmo, aqui é a matriz, tá dominado. Aí no outro domingo, quando eu voltei, era uma celebração. Falei, aconteceu alguma coisa com o padre? Normal, não tem problema não. Aí no outro domingo eu voltei em um horário diferente, eu não lembro o horário. Aí quando eu cheguei era celebração de novo. Aí eu perguntei pra alguém que tava perto de mim, tava, não tem. Eu falei, não, isso é absurdo e tal. Mas eu acho muito legal, eu acho muito bacana, né? E a gente aprende muito, muito com isso aí. Nós estamos falando um bairro Betânia de 2007. Sim. Né? Olhando no Google lá, hoje o bairro Betânia tem mais de 28 mil pessoas, mais de 28 mil. Lá no censo de 2010, mais ou menos, eram 24 mil pessoas.
E nós estamos falando então 24 mil pessoas em 10 comunidades, eu tenho 10 realidades diferentes. Sim. Né? Por mais que as comunidades até sejam pertinho, né? Vamos falar ali, por exemplo, da Nossa Senhora do Rosário e da Nossa Senhora da Conceição. São duas realidades completamente diferentes uma da outra. Completamente diferentes. Né? E nessa diferença, nesse gráfico ali, que ele não fica parado hora nenhuma, os primeiros trabalhos pastorais, eles foram uníssonos, é a mesma coisa para todo mundo, ou atendeu a realidade de cada comunidade? Então, na verdade, Ramon, o que acontece? Por nós estarmos vindo da Paróquia Cristo Libertador, já toda estruturada, foi uma sequência. Foi uma sequência. Não houve muita mudança com relação a trabalhos pastorais. Continuou os trabalhos normalmente. Mudou alguma coisa com a chegada dos padres missionários, questão de visão, de assim fica melhor, assim pode funcionar com mais visão, mas assim, o serviço continuou normal, porque nós viemos já de uma paróquia estruturada, porque só deu continuidade. Bacana. Então nós demos continuidade, Lourdes, ao que estava acontecendo. Excelente, né? Mas aí nós temos 15 anos de transcurso de trabalhos. Sim. 15 anos de transcurso. Qual foi a evolução nesse período, né? Física, pastoral, a evolução da paróquia em 15 anos ali. Pastorais começaram, pastorais acabaram, ou são todas pastorais, só aumentaram? Como é que foi esse trâmite? Então, com relação ao físico, muita coisa mudou. Muita coisa mesmo, né? Como eu disse no início, a gente tinha uma casa alugada, né? Na Rua Esther. Pouco tempo depois, eu não vou precisar o tempo, mas pouco tempo depois, a Pastoral do Dízimo, que na época assumia essa questão, já pensaram assim, não, a gente tem que comprar um lote, a gente tem que comprar uma casa para a gente sair do aluguel, porque o aluguel era caro, porque era uma casa muito boa, então o aluguel era caro. Então aí eles pensaram, bom, o dinheiro que a gente paga aluguel, a gente paga a prestação de uma casa, né? E aí começaram a olhar, foi quando acharam essa casa na Rua Porto, né? E tivemos condição de comprar essa casa, né? Aí compramos essa casa, houve uma pequena reforma e os padres mudaram para lá, né? Já foi Padre Tito e Padre Ronaldo. Padre Leslie já tinha ido embora já. Foi Padre Tito e Padre Ronaldo que entraram naquela casa lá junto com o Padre Daniel. O Padre Daniel veio quase junto com o Padre Ronaldo. Eu lembro do carnezinho, não teve um carnezinho, não teve? Eu lembro. Teve carnezinho, teve ação entre amigos, teve muita festa, muita barraquinha. Teve de tudo um pouquinho pra gente arrecadar dinheiro. É verdade, eu lembro que tinha um carnezinho, o carnê da casa do padre. Isso, eu lembro. Isso, casa paroquial. Era muito legal. Tinha muita feijoada, muito carnê, muita ação entre amigos. E o gostoso disso tudo, Ramon, é que as pessoas aderiam às ideias, entendeu? Verdade. A gente nunca teve uma rejeição de ajuda. É verdade. Nunca. Toda proposta lançada para poder pagar a casa paroquial, depois a construção que hoje nós temos aqui, o CPCR, né? Que é o Centro Pastoral, que é de orgulho para todo mundo. É aqui onde a gente está gravando, é uma senhora construção. Uma senhora construção, assim, todos da diocese vê esse prédio aqui com assim, como essa paróquia conseguiu isso em tão pouco tempo, né? A gente sabe que tem muitas paróquias que não têm a estrutura que nós temos em 15 anos, né? Verdade. Então hoje a gente tem a casa paroquial, que foi construída com a labuta de todos os paroquianos, né? A gente tem esse prédio paroquial, né? Os padres têm os seus carros, né? A gente conseguiu o lote lá ao lado da comunidade São Jorge. Verdade. Então assim, falando físico, a paróquia conquistou muita coisa, muita coisa. E sempre com a ajuda do povo, sempre com a ajuda do povo. Agora, falando questão de pastoral, a paróquia também ganhou muito, né? Porque quando nós éramos Libertador, nós tínhamos padres diocesanos, né? Sim. E aí veio para nós padres missionários, né? Com uma visão bem ampla da igreja, bem diferente da igreja, né? E a gente ganhou muito com isso, né? A gente aprendeu uma responsabilidade maior com essa questão dos padres missionários na nossa paróquia. Tanto pastoralmente falando, liturgicamente falando, espiritualmente falando, né? Hoje a gente tem uma liturgia que
que assim, a gente está caminhando para algo bem bacana, né? A gente aprende muito com os padres que aqui chegaram da CICM. Eles nos ajudaram e nos ajudam muito com relação a essa questão de espiritualidade, essa questão de liturgia, né? A nossa liturgia está muito rica, principalmente com a chegada de Padre Justin, que tem uma visão muito bacana com relação à liturgia, né? Ele tem um zelo muito grande com relação à liturgia. E nós aprendemos muito com isso, né? Eu acho muito bacana no Padre Justin, principalmente eu convivo muito perto nas transmissões e tal, é que ele prepara a missa e ele não muda. Não. Então, se ele vai chegar na São Jorge e tem 2.000 pessoas ali, ele vai fazer a homilia dele e a missa vai transcorrer normal. Sim. E se ele chega na Santa Clara, vamos falar Santa Clara que é pequenininha, né? Sim, uhum. Cabe o quê? 30, 40 pessoas, né? Vou chutar aqui. E ele vai fazer a mesma coisa. E na época da pandemia, quando era só eu e ele, não tinha mais ninguém. Eu com o celular e ele, era a mesma coisa. Ele seguia o rito normalmente. A gente vê essa preocupação, essa coisa com relação a ele, né? E nesses 15 anos, Lourdes, hoje não participa do movimento pastoral quem não quer. A grande verdade é essa, né? Que a gente tem muitos movimentos. Tem o texto dos homens, o texto das mulheres, a gente tem o Sagrado Coração de Jesus, a gente tem pro grupo de reflexão, catequese, e a catequese em vários níveis, né? Uma catequese única, né? Então assim, e vários outros movimentos, mães que oram pelos filhos, né? E por aí vai. Então, sempre teve esse tanto de movimento, era menos, era mais, como é que foi esses 15 anos aí? Então, com o tempo, algumas foram chegando, né? Exemplo, Texto dos Homens, né? Chegou faz pouco tempo. São Jorge, me parece que tem 5 ou 7 anos. Eu vou chutar um pouco mais de 5, mais ou menos. Né? Alguma coisa assim. Né? Então, o Texto dos Homens, mães que oram pelos filhos, Sagrada Face. Verdade. Pastoral da Criança. Então, muitas pastorais chegaram depois, né? Depois de Cristo Libertador. Já existiam, mas na nossa paróquia não tinha, né? Então foi com o tempo mesmo que foram chegando essas novas pastorais na paróquia. Sempre teve pastoral familiar, pastoral do batismo, catequese, essas que todas as paróquias têm, né? Mas depois foi chegando essas outras para agrupar a gente e ficar melhor ainda. Bacana. Então hoje nós temos muito mais opções de trabalho na igreja, né? Muito mais, Ramon. O que a gente precisa é de gente, né? De gente. É tão difícil conseguir. Então, aproveitando esse gancho, pessoal, você que ainda não tem uma atividade definida, procura a gente, procura a Pascom, a gente manda, não tem um contato da catequese da São Jorge, eu queria ajudar na catequese da São Jorge. Eu não sei quem que eu procuro, eu tô com vergonha de procurar depois da missa lá. Pode mandar mensagem para a Pascom, a gente vai conseguir o contato e vai mandar para você, né? Entre N atribuições aí, a Lourdes ainda fez um trabalho excelente agora na pandemia com a acolhida, né, Lourdes? Eu achei aquele trabalho muito, muito legal, coisa que pouca gente conhece, o que é acolhida na Igreja Católica, né? Então, com essa necessidade, sempre houve essa conversa, precisamos de uma pastoral de acolhida, mas nunca tivemos. E aí, com a questão da pandemia, acabou que tivemos que fazer essa pastoral no laço, como se diz, Rapidão. né? E foi uma pastoral que funcionou muito Demais, bem na pandemia, demais. muito bem na pandemia. E hoje a gente fala que a gente precisa manter essa pastoral, porque essa pastoral não é só aquela pastoral ali da porta da igreja, né? Ela tem um trabalho muito maior do que este. Então, assim, até uma conversa de ter um aprofundamento, uma formação, para que as pessoas realmente entendam um pouco mais da pastoral da acolhida, para estar fortalecendo ainda mais agora que, graças a Deus, acabou a pandemia, mas a necessidade da pastoral da acolhida continua a mesma coisa, né? Sim, eu ressalto que foi muito legal, mesmo eu já sendo de dentro da paróquia, frequentando, eu costumo falar que eu não tenho uma comunidade, né? Eu vou em todas, né? Como Pascom, a gente acaba indo em todas. E o fato de você ter uma orientação, ter um acolhimento, né? A gente chegava na porta da igreja, o pessoal que não ia, né? A gente teve o tempo da limitação, né? Sim.
tinha que ter um espaço, era só X pessoas, aquela coisa toda. E a pastoral da acolhida é aquela que orientava, olha, vem no horário tal, que esse horário aqui ela é mais tranquilo, mais né? tranquilo. E vai dar certo. Aí chegamos, lá na frente tem um banco, pode ir lá, segue reto, vira ali. E não é só isso, né? Eu ressalto também na missa dos enfermos. O trabalho foi muito legal. Muito, muito, de orientar, de colocar cada um de acordo com a sua necessidade, de buscar em casa. Então, assim, tá vendo como é que tem trabalho para todo mundo, né? Eu não sei falar muito bem, eu não sou bom para ler, mas você é bom para ajudar as pessoas, então tem lugar para você, né? Tem lugar. E com o passar do tempo, a gente aqui na Roda de Conversa vai estar mostrando todas essas pastorais, falando a fundo mesmo, deixando os contatos, como é que faz, né? E por aí vai, né? Mas aí eu abro esse parênteses aqui, porque aproveitando a presença da Lourdes, porque a Pastoral da Acolhida, na minha concepção, ela deu um show naquela pandemia. Foi fora de série, assim. O zelo foi muito grande, né? E eu lembro, eu não vou lembrar o nome, eu sei quem que é, mas eu não vou lembrar o nome. Nós estávamos na São Jorge, eu estava fazendo a transmissão, e aí fechou o portão, que era, né, o coração dói. Sim. Eu acho que era a pior parte da pandemia, na minha opinião. E quem fazia isso era a Pastoral da Acolhida. A missão de fechar o portão. E eu lembro, quando eu olhei, eu estava na transmissão lá de frente pro altar, né? Aí eu lembro que eu olhei para trás, o portão estava assim, ó. Tava assim. E foi alguém da Pastoral da Acolhida que saiu de lá, foi lá na frente, conversou com o padre. Né? Aí não, pode deixar o pessoal lá, eles não vão poder entrar, vão deixar lá, mas eu vou lá, né? Oferecer a comunhão para cada um que quiser e cada um participar. Então eu acho essa sensibilidade do Pastoral da Acolhida é algo que realmente emociona a gente, né? Muito. Porque a vontade que dá assim, na cabeça da gente é lá abrir o portão e vamos que vamos, né? Mas a gente tem que servir tudo, né? O que é legal, o que é ético e o que é espiritual também. E a Pastoral da Acolhida que fez isso. Eu achei assim, lindo. Aquele dia eu estava lá, realmente valeu a pena estar ali por esse motivo, né? Fez esse link. Eu acho que isso faz toda a diferença. Eu acho que é muito bacana. E eu falo, Ramon, assim, que foi um grupo que foi pego a laço, né? Porque foi uma coisa assim que ninguém esperava, né? Claro, e precisava dessa equipe. Mas foi uma equipe que tratou a pastoral com tanto zelo, com tanto carinho, porque era o receber, né? Era o acolher. E é igual você está falando, às vezes eles precisavam falar, gente, olha, não dá para entrar mais. É, né? Difícil. E isso o coração doía. Eu via muitas pessoas chorando porque não podia deixar outras pessoas participar para receber Jesus. Então isso para a gente foi muito dolorido, isso foi muito triste. Né? E São Jorge, por exemplo, que é uma comunidade muito grande, então por mais que você tinha um número limitado, sempre tinha quase que o mesmo número lá fora. Verdade. Então isso pra gente era muito triste, muito triste. E a Pastoral da Acolhida soube fazer esse trabalho com muito zelo, bem. Com muito louvor mesmo. Foi grandioso o trabalho deles. Não, realmente aqui eu fico muito feliz com o trabalho. Foi um trabalho difícil, na minha opinião, foi o pior trabalho que teve. Não, que a Pascão trabalha demais. Quem é, sou? Eu não mexi com nada dessa parte difícil, ser humano, não. Né? Eu só ia lá, montava o meu equipamento e ia embora, né? A coisa fluía. Eu digo de passagem, a Pascão foi privilegiada na pandemia, né? Porque a gente ia mesmo quando a gente queria. Participava sempre, verdade. Sempre, né? Então a gente foi privilegiado nisso. E essa foi a parte doída, né? A parte muito doída da pandemia. E além disso ainda, nós tivemos, a Pastoral da Acolhida ainda foi responsável por receber aquelas pessoas que não iam à missa. E na pandemia sentiu-se o vazio. A necessidade. Né? O desespero, a falta de informação, o medo. Né? E acabou levando as pessoas. E você pegar aquela. Quando você pega o igrejeiro, sim, é muito simples. O igrejeiro é de boa. Né? Eu lembro de uma vez eu chegando, estava muito cheio e estava começando a selecionar. Na São Jorge, estava com a minha família. Né? Aí eu mesmo falei, Rosângela, vamos voltar? Deixa as outras pessoas que a gente vem sempre, a gente está sempre aqui, né? A gente vem em outro horário, eu como sendo da Páscoa é muito fácil, né? Eu trabalho muito aí e tal. Mas para quem não para quem está indo justamente para aquele vazio, aquele medo, aquele desespero, eu acho que a Pastoral da Acolhida realmente foi aquela mão de Nossa Senhora, né? Que pega e que leva como fazer. A teu filho, né? Tá aqui, ó. Isso. Tá aqui, tá entregue, né? Eu achei top demais, senão eu vou ficar só na Pastoral da Acolhida aqui. Vamos continuar. Todas as pastorais vão ficar com ciúme. Não, vai ter a vez. Mas todas desempenharam, né? A liturgia assumiu com muita responsabilidade essa questão de, né? É só um leitor, é só. Né? Então, assim, com muita responsabilidade. O pessoal da música.
Eu lembro que quando era aqui, só na capela do Centro Pastoral... Muito tempo. Né? Então, assim, eles assumiram com muito zelo também o pessoal da música. Sim, sempre estava disposto a poder estar cantando, né, a missa. Então, assim, a gente tem muito que agradecer toda a paróquia, porque foi um trabalho bem bacana. Foi. Grandioso. E é nessas horas que a gente vê realmente quem tá dentro, né? Quem tá dentro, quem é aquela pessoa que é a pedra ali, ela vai estar sempre ali. Sim. Eu acho que foi um trabalho magnífico de todos os lados, todos os lados. Aí eu ressalto de novo o Padre Justin, que ele não resumia, ele não diminuía, ele fazia o trabalho. O pessoal que, até de certa forma, né, e é legal falar das pastorais, que se expuseram. Sim. Né? E na época que era para recolher, para ficar em casa quietinho, para minha segurança pessoal, né, e tal, as pessoas se expuseram, se realmente se doaram nesse sentido. Então são todas. Eu ressalto aqui a da acolhida, porque não tinha, né? Verdade. Então é muito legal você falar assim, você vai começar, o bombeiro, você vai começar agora que tá pegando fogo. E ninguém sabia como começar, né, Ramon? Né? A questão toda era essa. Você pega o menino e fala, você vai virar bombeiro agora, mas já tá pegando fogo, tá? Então a acolhida foi assim, A acolhida foi assim, você vai começar agora, mas agora o pau tá quebrando. Então foi mais ou menos assim. Foi maravilhosa. Lourdes, então, pra gente poder finalizar o nosso pensamento aqui dos 15 anos da nossa paróquia, né? A gente tinha uma paróquia mega gigante, e aí nós dividimos, e aí começou a consolidação de infraestrutura, de conscientização até das pessoas, sim, escolhida do nome, os documentos normativos, a coisa começou a fluir e tal. E na sua opinião, qual que foi o maior ganho, ou foram, né? Tanto faz, foi ou foram, realmente dessa mudança? Tipo assim, agora aqui na região do Betânia, aí a gente entra os bairros próximos, né? Que é ali, ó, Grande Vagalume, Taúbas, sim, por aí, né? Essa região nossa aqui. Qual que é o ganho de hoje nós termos uma paróquia? Nós sermos não temos, né? Somos uma paróquia. Qual que é o maior ganho pra gente aqui nessa região? Pergunta difícil, tá? Pergunta difícil. Pergunta difícil. Mas eu percebo, Ramon, que com a chegada dos padres missionários, né, que foram bastante padres que já passaram nesses 15 anos aqui, né, na nossa paróquia. Verdade. Né, começou o Padre Tito, Padre Leslie, depois chegou Daniel e Ronaldo, depois veio Gabriel, depois veio Padre Joãozinho, e aí veio depois Padre Joãozinho, Padre Justin e aí veio Padre Widney, que ficou pouco tempo, e veio Padre Tiago. E entre eles veio Padre Noel, que passou por aqui também, Padre Marianos, Marcelino, que também passou, que verdade. Hoje é padre, né? Marcelino, Marianos, Noel, todos passaram por aqui, verdade, então os três hoje são padres. Então todos eles que passaram, eles deixaram um pouquinho da missão deles, né? E com isso, eles nos ensinaram muito, né? Como eu estava falando, com relação à liturgia, com relação a acolher o outro, né? Porque quando você é missionário, você é estrangeiro, você chega na outra terra, e aí tem a questão do acolher, do receber. Claro. Eu acredito que todos eles foram bem recebidos na nossa paróquia, né? Com certeza tem uma ou outra questão que a gente sabe que ser humano é assim mesmo, né? Mas eu acredito que todos eles passaram por aqui e têm boas recordações, como nós também temos boas recordações deles, porque eles nos ensinaram muito. E acredito que nós também ajudou fazer com que eles também crescessem em alguma coisa na missão deles, né? Então eu acredito que nós ganhamos muito nessa questão missionária, né? Eles nos ensinaram muito essa questão de ir até o outro, né? De não ficar só no nosso mundinho, né? Porque nós tínhamos muita pastoral, todos nós temos as nossas comunidades organizadas, né? Comunidades organizadas, pastorais organizadas, mas tem o outro que não vem até a gente, né? Então todos eles, com essa questão missionária deles, nos ensinou isso, né? De ir até o outro, de buscar o outro que não veio, de acolher o outro, né? De estar presente com o outro, né? Tem esse trabalho dos moradores de rua, né? Partiu deles, né? Então, assim, é um olhar diferente, né? A paróquia hoje tem um olhar diferente de que nós tínhamos há 15 anos atrás, né?
este querer estar servindo, não só dentro da igreja, mas também fora dela, né? E aí a gente pensa assim, mas como é isso, servir fora da igreja, né? A gente pode estar fazendo isso na nossa família, a gente pode estar fazendo isso com os nossos vizinhos, não precisa necessariamente estar em um grupo ou uma outra coisa, mas eles nos ensinaram individualmente, né, comunitariamente, a como acolher o outro, a como ver o outro diferente, né? Porque todos nós temos os nossos pontos positivos, nossos pontos negativos, e eles nos ensinam, querendo ou não, que a gente veja mais o lado positivo das pessoas para a gente poder conviver, né? E fazer uma igreja melhor, né? Uma igreja mais acolhedora, né? Que é a proposta da rede de comunidades. Então eu acredito que nós ganhamos muito com relação a isso, de trabalhar mais essa questão missionária nossa, individual mesmo, de comunidade, para estar vendo o outro que precisa muito mais que a gente imagina, né? Porque às vezes a gente fica só dentro do nosso mundinho, a gente não percebe o quanto que o outro precisa da gente. Quando a gente põe assim o olhar na janela, a gente percebe que tem um monte de gente lá fora que precisa também ser evangelizado. Né? E isso tem acontecido na nossa paróquia. Bacana. E fechamos os 15 anos. O que a Lourdes, a animadora das celebrações, a que fica na porta da igreja recebendo a gente, a que anima eventos em outras comunidades, né? Só você pesquisar nos vídeos da Pasconha que tem. Eu já entrevistei ela uns 5 anos atrás aí. O que a Lourdes espera para os próximos anos da Paróquia Cristo Redentor? Qual que é o desejo da Lourdes? Eu tenho o meu no meu coração, mas qual que é o seu? Qual que é o seu desejo? O que você espera? Eu espero, Ramon, que a igreja continue nos ensinando a sermos mais humanos. Sabe? Eu acho que o papel da igreja é este, nos ensinarmos a sermos mais santos, porque todos somos pecadores, né? E que a igreja continue nos ensinando a buscar essa santidade. Às vezes a gente se preocupa muito com o social, né? E é necessário. Sim. E é necessário. Sim, com certeza. Mas para você trabalhar o social é necessário que você esteja bem espiritualmente, né? Então eu espero que a igreja trabalhe muito essa questão espiritual do ser humano. Preocupe um pouco mais com as nossas almas que às vezes andam perdidas e que precisam se encontrar para poder ajudar o outro lá fora que está precisando também, né? E eu acredito que isso a gente encontra na igreja. Eu encontro isso na igreja. Eu sem a igreja eu não sou nada, Ramon, nada. Se você falar assim, eu vou tirar a igreja de você, porque na verdade a igreja sou eu mesma, né? Mas eu preciso estar recebendo assim, sempre essa. Eu preciso estar sempre bebendo dessa água na fonte. Com certeza. Né? E se eu deixo de beber essa água na fonte, eu me perco. Né? E eu acredito que com todo ser humano é assim. Então eu espero mesmo que essa igreja continue sendo uma igreja que preocupa com o lado espiritual, para que a gente possa trabalhar o social. Porque a gente não consegue trabalhar o social, porque o social é uma verdade dolorida, né? Muito dolorida. Muito. Em todos os âmbitos, né? Em todos os âmbitos, é muito dolorida. E para a gente participar dessas dores da sociedade, é necessário que a gente esteja fortalecido. E a gente fortalece isso com a palavra e com a Eucaristia. Né? E quem nos dá isso é a igreja. Né? A gente não consegue isso em outro lugar. Né? A gente não consegue a palavra de Deus e a Eucaristia, a gente consegue na igreja. Né? Então eu espero isso, que a gente seja melhor, sabe? Que a gente seja melhor a cada manhã. Assim, eu falo isso com os meus filhos. Olha, amanhã você tem que ser melhor do que hoje. Né? Você tem que ser melhor do que hoje. Então você reza a Deus no final da noite, agradecendo pelo dia, mas pede no amanhecer que você seja melhor do que ontem. Eu creio muito nisso, que a gente precisa ser melhor. E a gente, às vezes, como ser humano, a gente está se perdendo, né, Ramon? A gente está se perdendo. E eu acredito que essa fortaleza que a gente busca na palavra e na Eucaristia é que nos faz melhor. Eu me sinto melhor assim. Eu não sei se as pessoas sentem melhor assim, né? Sou pecadora, mas eu estou em busca da santidade. Esse é o caminho. Né?
Esse é o caminho. Ô Lourdes, assim, eu acho que agradecer é muito pouco, né? A gente agradece muito você ter aceitado o nosso convite. Assim, eu adorei o nosso bate-papo, adorei, achei muito bom, tenho certeza que as pessoas em casa também vão gostar muito. Então, se tiverem dúvidas, se tiverem perguntas para a Lourdes, pode deixar aí que todas vão ser encaminhadas, prometo, de coração, todas vão ser encaminhadas. Agradeço muito, 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 muito mesmo, tá? Ter aceitado mais um convite da Pascom, né? Você que nunca negou nada pra gente, né? Então sou muito grato pela sua amizade, sou muito grato pela sua parceria, tanto comigo quanto com a Pascom também, né? Então, brigadão mesmo, fico lisonjeado com a sua presença. Eu que agradeço, o Ramon, agradeço mesmo. Eu fiquei até surpresa quando a Gisele ligou e falou assim, Luz, a gente queria trabalhar com você. Eu falei, uai, vamos embora, mas eu não sei se eu posso oferecer muita coisa não. Mas eu que agradeço de verdade. Eu agradeço porque é mais uma oportunidade para mostrar que a igreja é tudo na nossa vida. A igreja é tudo na nossa vida. Eu sem a igreja eu não sou nada. Eu sem Deus eu não sou nada. Então assim, não perca a oportunidade de encontrar esse Deus que faz diferença na vida da gente, né? E ele faz diferença quando a gente abre os caminhos. Eu me vejo lá atrás, Ramon, lá atrás, quando eu comecei, gente, eu era insuportável. Como eu me suportava, sabe? Eu era terrível. Mas Deus foi me moldando. Eu falo que o ser humano, ele é moldado a cada dia. E se a gente permite isso, a gente se torna um ser humano melhor, né? A gente se torna... E eu percebo que foi com a igreja que eu me tornei um ser humano melhor. Como eu disse para você, eu tenho muitos erros, muitos pecados, mas eu também tenho muitas qualidades que eu consegui com a igreja, com a participação na igreja, que me fez ser melhor. Então eu só agradeço. Que Deus continue abençoando essa pastoral aí que faz diferença na nossa paróquia. Pascom tá fazendo muita diferença mesmo. Eu agradeço de coração. Obrigado. E a gente agradece a você também que nos acompanhou nesse bate-papo, tá? Peço mais uma vez, compartilhe o vídeo nos seus grupos, das suas pastorais, dos seus movimentos, seu grupo de jovens, né? Vai ser muito importante pra gente que quanto mais pessoas verem, mais pessoas interagirem com o vídeo, as plataformas, as redes sociais entregam para outras pessoas, né? E o nosso meio de fazer evangelização é através da informação, né? Então, que as pessoas entendam isso, que as pessoas achem o caminho da porta de entrada da igreja, vão deparar com a luz na porta de entrada lá. Vai. Sempre, né? E que realmente a Santa Igreja Católica, perfeita como ela consiga alcançar mais pessoas imperfeitas como nós, né? Que aí a gente consegue trabalhar em prol da igreja. Muito obrigado a cada um que nos acompanhou até aqui agora, tá? Lembrando que o nosso Roda de Conversa vai estar em todas as plataformas digitais, tanto quanto áudio como vídeo, tá bom? Alguns cortes também depois, e que sempre a gente vai estar trazendo movimentos pastorais, padres e assuntos atinentes à Santa Igreja. Muito obrigado, pessoal. Até a próxima. Um beijo.